Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, nós vamos estar juntos nesse momento, nesse tempo em que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje é dia 25 de abril de 2020 e eu estou certo que muitos irmãos e muitas irmãs estão aguardando por esse momento, para que possamos meditar a palavra do Senhor juntos. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 125, Salmo 125, que fala de uma fé inabalável no Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, nós te louvamos nesta noite. E estamos certos, ó Deus, que o Senhor pode nos ouvir, porque estás em todo lugar e sabes todas as coisas. Sonda o nosso coração, Senhor, nesse momento de grande aflição que estamos vivendo, e fortalece a nossa fé. Não permita que nós nos desviemos nem à direita nem à esquerda, antes que prossigamos sempre para o alvo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, o Salmo 125 é um dos salmos chamados Salmos de Romagem. Os salmos que o povo de Jerusalém, o povo de Israel, cantava quando estava retornando do exílio babilônico à terra de Judá. E lá reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo e passaram a habitar novamente em paz. Vivemos um momento muito difícil no nosso país. Não bastasse a pandemia mundial, em que dia após dia vemos os números de pessoas contaminadas e de mortes aumentando. Ontem tivemos mais um capítulo da crise política estabelecida nesse país. Não quero citar nomes e não nos importa, como homens e mulheres de Deus, quem está certo ou quem está errado, mas o fato é que a situação está completamente insegura e instável no nosso país. Vivemos dias realmente em que nós podemos dizer: ó Senhor, ouve a nossa voz. O povo de Deus grita ao Senhor, clama ao Senhor, mais do que nunca, para que Ele venha ao nosso socorro. E a palavra de Deus que lemos nesta noite, agora há pouco, Salmo 125, nos diz, no início, no versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Assim devemos permanecer, a despeito das notícias que recebemos, a despeito das situações e informações que recebemos. Nós não podemos permitir que a nossa fé no Senhor fique abalada. Antes, pelo contrário, que ela se fortaleça, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E como diz a palavra no versículo 2, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor sempre está ao nosso lado. Ele nunca nos abandona. Aliás, Ele prometeu em mais de uma vez na sua palavra que nunca deixaria, nunca abandonaria aqueles que são dele. Por isso, não se abale mesmo. Não permita que nenhuma situação, por mais difícil que ela seja, abale a sua fé, a sua crença no Senhor, o seu amor por Ele, porque o amor dele por você não muda, em hipótese nenhuma. Seguindo a palavra, diz que os ímpios, a vitória, a governança, a liderança dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Para que nós que somos filhos do Senhor, que somos homens e mulheres justificados pelo Senhor, não nos envolvemos em atos de iniquidade,
não nos envolvamos em situações que venham a nos prejudicar e a envergonhar o nome do Senhor Jesus. O Senhor não permitirá que os ímpios, que os impuros, que os maus prevaleçam sobre nós. Antes, Ele nos libertará da mão deles e nos fará justiça e nos exaltará. E o salmista continua escrevendo: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Assim o Senhor o faz sempre, continuamente. Ele ama aqueles que são retos, que são puros e que andam diante dele de forma sensata, justa e piedosa. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, diz o salmista, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Certamente, a justiça do Senhor será feita sobre a vida de todos aqueles que fazem o mal ao povo, ao pobre, ao necessitado, ao que é fraco, ao que é pobre, ao que está precisando de ajuda e não recebe. O Senhor não permitirá que esses que são grandes homens, ou que estão mais abastados, ou que são mais poderosos, prevaleçam sobre eles. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para pregar, anunciar o evangelho aos pobres, aos carentes, aos necessitados. E aqui estamos nós mais uma vez. Não há como dizer que nesse momento em que nós vivemos no nosso país, estamos tranquilos. É impossível dizer que estamos tranquilos. Não sabemos o que vai suceder nos próximos dias, tanto com a questão da pandemia quanto com as questões políticas do nosso país. Mas a nossa fé, a nossa confiança, a certeza de quem está no comando é Jesus Cristo, deve prevalecer sobre todas as coisas. E não podemos hesitar em buscá-lo, em confiar nele, em descansar nele, porque sabemos que tudo que ele faz é bom, é perfeito, é agradável a nós e ao seu reino. Por isso, mais uma vez, meus irmãos, talvez seja até difícil a situação em que você esteja vivendo, talvez seja muito mais complicada do que a de muitos, eu não sei, mas não desanime, não permita que os seus passos se desviem do caminho do Senhor, não desfaleça diante das lutas, das dificuldades que você tem enfrentado. Pelo contrário, continue firme, continue crendo, continue confiando no Senhor, porque Ele sabe o que você precisa, Ele conhece o seu coração e tudo ao seu tempo Ele fará. Amém? Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que traga paz ao nosso coração. Bendito Deus, amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o teu santo nome e estamos certos de que o Senhor está no comando de todas as coisas e nunca, de maneira alguma, perderá o controle das coisas. E nessa situação em que estamos vivendo, nós queremos mais uma vez entregar o nosso país, entregar o nosso estado, entregar a nossa cidade em tuas mãos e pedir que o Senhor entre com graça, entre com misericórdia, seja paciente, longânimo e benigno para conosco, para que nenhum mal nos suceda, Senhor. Guarda os nossos irmãos, guarda os nossos amados, que onde quer que estejam, possam perceber a tua mão poderosa, cuidando deles, sustentando-os, conduzindo-os pelo caminho das veredas da justiça, e que o Senhor, que é o nosso pastor, nunca nos permite que falta nada. Oramos agradecidos no bendito e no precioso nome de Jesus. Amém. Fique ligado, amanhã nós teremos o nosso culto pelas mídias sociais a partir das 19 horas. Não perca, participe conosco, junte-se aí na sua família, na sua casa, com seus entes queridos, participe do culto, não perca a oportunidade de ouvir, de cultuar a Deus e de ouvir uma mensagem que venha edificar e encorajar o teu coração. Que Deus continue abençoando, sustentando e dando graça, sendo misericordioso e bondoso para com todos nós, por amor ao nome dele. Eu estou certo que ele está nos ouvindo, que pode nos entender e nos atenderá segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Uma boa noite para vocês, Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Amém.